Ah, ah. Aí, se quiser ver, tem que É voltar. isso aí, pessoal. Voltei. Tô aqui em mais uma live, Carcarás. E assim, nós encerramos a última live por alguns problemas técnicos. Eu não estou conseguindo trazer o Rafael Gomes. O objetivo desta live é comentar sobre o ideal monárquico presente no filme O Rei Leão, da Disney. Que a Disney vai fazer uma regravação do filme, né? Regravação, né? Vai fazer uma adaptação nova do filme, mais ou menos como o Mowgli, o Menino Lobo. E o Rafael Gomes vai comentar sobre essa. Oh, ah, glória a Deus, glória a Deus. Tô torcendo para não cair. Porque já caiu tantas vezes. Agora tá bom, agora eu tô te vendo, ouvindo perfeitamente. Então Pessoal, acho deem que um deu certo. feedback. Acho que deu Sim. certo, então. Pessoal, deem um feedback de vocês estão nos vendo bem? Então acho que agora vai. Acho que sim. Não, ótimo. Ótimo, tá bom. O áudio tá bom? Avisem aí, por favor. Fala aí, Rafael, Tá, alguma coisa? beleza. Então, beleza. Então tá rolando, né? Muito bem, então é o É, seguinte, é, Sim, não, pode então, mandar brasa. como tu falou, como tu falaste anteriormente, a gente já vê que existe uma distinção entre os desenhos clássicos da Disney e as novas gerações, né? Sim, infelizmente, cara. E assim, isso aí é algo que meio que o contato dessas crianças novas gerações com esses novos desenhos é meio que inevitável. Vou te falar que a minha filha ela já está vivendo nesse simbolismo aí da Moana, entendeu? Até a minha esposa gosta das músicas. Moana tem suas virtudes, né? Eu Não, o nunca filme é assisti o muito desenho, bom. O filme é muito eu bom. nunca A assisti o desenho qualidade inteiro. técnica não pode ser descartada. Agora, tá recheado de ideologia, né? Tá, tá. Na verdade, eu acho que até alguns mais antigos já tem algum grau, mas, por exemplo, a Pequena Sereia já tem um certo grau de ideologia Sim. no meio, mas a gente observa que tem certos clássicos que eles merecem uma atenção maior, né? Sim, sim, os antigos, a Pequena Sereia tem uma certa independência feminina, só que tem o par romântico, né? Coisa que não tem, por exemplo, em Moana. Não há um par romântico. Como se não fosse Mas mais assim, tem aquela necessário, coisa, né? a Moana ela é uma pré-adolescente, entendeu? Então, às vezes, Uhum. nem cabe tanto. Mas, enfim, tem certas obras da Disney que elas merecem um destaque muito maior, né? Sim. Então, assim, para mim, na minha opinião, o Rei Leão, ele, nos últimos, assim, das obras clássicas da Disney, ela é uma mais bem feitas, com um ideal moral mais bem elaborado, e também ele tem uma certa riqueza de conseguir personificar valores humanos em animais, sendo que ele concentra isso no protagonista, que é o Simba, e não com e assim e de forma proposital, obviamente não são seres humanos que estão ali. Ele consegue vincular certos valores a outros personagens, né? E assim trazer uma trama de que ela se desenrola de forma rica e ela acaba, vamos dizer assim, ela acaba trazendo à tona vários símbolos e seus significados que eles devem ser explicados, eles devem ser melhor analisados, até porque a gente tem que começar a se preocupar no que nós estamos mostrando para os nossos filhos, né? O que nós queremos passar para os nossos filhos? Então, o Rei Leão ele traz essa tona. Algo que é muito importante se frisar é que o Rei Leão não pode ser. Os personagens do Rei Leão não podem ser analisados como seres humanos. Então, assim, não tem como se personificar todos os personagens. Alguns personagens vão ser mais humanizados, outros menos. Vão ter personagens que vão estar agindo de forma puramente mecânica, vão ter personagens que vão estar numa situação moral superior, como o Mufasa. O Mufasa, se você observar durante toda a trama, o Mufasa ele não tem um erro. Ele é um personagem completamente perfeito, né? Ele está acima da condição humana.
a condição humana dentro da literatura, vai observando os clássicos, os livros, você vai entender que o ser humano ele vai errar, ele vai fazer merda, ele vai no desenrolar da trama, ele vai cometer alguns equívocos, vai se arrepender. Muitas vezes esse arrependimento e essa tragédia vai ser algo que vai gerar uma força motriz para ele se readequar, né? E começar a agir de forma correta, e às vezes até gerar um sacrifício e depois conseguir sua redenção. E isso aí, no Rei Leão, é meio difícil de você tentar padronizar para todos os personagens. Outra coisa interessante de se falar é que o Rei Leão, ele foi lançado numa época em que o cinema ainda não era tão difundido, era o início de uma explosão, assim, até porque o país estava começando a se organizar economicamente, e aí os negócios estavam começando a prosperar, e foi o início de uma explosão do cinema dos desenhos 2D, e de uma qualidade assim primorosa, que depois de um tempo acabou se perdendo. A gente perdeu essa coisa do desenho 2D e o 3D começou a ficar bem mais popularizado. Exato. A gente vê no clássico Cinderela já essa qualidade estupenda do Walt Disney, né, cara? A Disney sempre teve uma qualidade monstruosa. Sim, verdade. E assim, como no Brasil a gente estava nesse processo do boom econômico, muita gente, como eu, teve a oportunidade de assistir o primeiro filme no cinema ser o Rei Leão. Né? Foi algo muito comum da minha geração. Então, ele teve essa possibilidade de participar do imaginário moral aí de muitas pessoas. Então, assim, passando um pouco dessa introdução, o que é importante falar sobre o Rei Leão é que ele segue uma estrutura cronológica, e essa estrutura cronológica ela é essencial para o entendimento completo do filme, da história, né? Vou falar, o filme é um desenho, mas é um filme. E essa cronologia ela passa um processo de apresentação, a tragédia, vamos dizer assim, a primeira crise de existência que o Simba vive, em que ele foge da realidade, ele foge do papel dele enquanto né, o papel o papel que foi incumbido a ele sob sua condição de nascença, e depois ele se reencontra enquanto rei, e depois ele vai até a luta, que é o sacrifício dele, e aí, depois do sacrifício, ele consegue a redenção. Essa estrutura cronológica, ela é meio que comum em várias histórias, principalmente histórias clássicas, e o próprio Tolkien, ele gosta, e ele, nas conversas dele com o C.S. Lewis, ele faz esses comentários dessa necessidade de uma cronologia que está inserida no coração dos homens. Né? Ele fala, a história de Nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia é uma história que ela está, no final das contas, a história de Deus está inserida no coração dos homens. Então, toda história que respeita essa ordem cronológica de apresentação, tragédia, sacrifício e redenção, ela nos agrada naturalmente. Isso acontece no Rei Leão, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais peculiar. Ele ainda desenvolve um pouco mais, porque ele trabalha essa questão da adolescência, do momento em que o Simba morre, que o Mufasa morre, que o Simba lidar com a morte do pai, e que ele vai lá passar um momento ali, viver um momento que eu chamo de imaginação idílica, que é algo assim, você se fugir da realidade e entrar numa ideologia onde tudo é perfeito. Né? Já estou assim, avançando um pouco do que eu abordo no meu vídeo, eu acho que não vou abordar pormenores. Depois a gente coloca o link do vídeo no YouTube, onde eu abordo a história inteira. Né? Agora eu vou pegar pontos principais. Perfeito. E eu acho assim, que o ponto central é a história do Simba. O Simba é o protagonista do filme. O Simba é o personagem mais personificável, enquanto você pode transportar características humanas para ele. E ele é que vive toda a tragédia, né? Toda a história se baseia em torno do Simba. O Mufasa, ele é um personagem importante, mas ele é um coadjuvante.
Então, o Simba, no momento que o Mufasa morre, que ali para mim é um ponto nevrálgico da história, que até eu acho que é um momento muito triste, é até difícil para uma criança entender aquilo de forma completa. Ele começa a fugir, ele tem uma oportunidade de fuga da realidade. A partir do momento que ele foge e encontra o Timão e o Pumba, naquela situação do Hakuna Matata, ele tem essa oportunidade de adentrar em algo como que eu chamo de uma situação ideológica. Ele foge da realidade, ele não encara a situação que foi incumbida a ele, os deveres que são incumbidos a ele desde a nascença. E aí, tanto que o lema do Hakuna Matata é assim: enquanto o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Isso é uma situação que é corriqueira na adolescência. A adolescência tem esse problema, a necessidade de uma formação de personalidade, em que a criança vai estar lidando com dois mundos diferentes. O mundo de casa, que teoricamente seria um mundo em que você tem os seus valores, onde você tem o seu dever primordial, o seu dever inicial, e o mundo da rua, onde vão ter vários nichos, vários grupos, várias tribos, em que cada grupo desse vai ter um certo sistema de valores, e você vai ter que ficar, né, transitando entre esses dois meios. O Simba já não tinha mais como transitar entre outro meio, porque ele resolveu esquecer completamente a família. Ele resolveu esquecer completamente o nicho que ele estava inserido. É importante frisar que o nicho que ele está inserido é a monarquia. A história do Simba é a monarquia. A monarquia no Rei Leão, ela não é abordada de uma forma como se fosse uma instituição política formal, em que você pensa no parlamento, chefe de Estado, chefe de coisa. Não, isso não existe. A monarquia no Rei Leão é a monarquia completamente orgânica. É o rei que tem a sua família, que tem um legado, que tem um dever de governar. Assim, não tem a figura de Deus no Rei Leão, mas tem um certo misticismo, uma certa tradição, né, entre reis, entre os antepassados. Então ele tem esse dever de governar por conta dos seus antepassados, e o Simba está lá inserido dentro dessa realidade. O Mufasa apresenta o reinado para ele, mostra todos os deveres que ele tem, a necessidade de se manter um equilíbrio. Existe uma certa cosmologia, um ideal de ordem de toda a situação, de todo o estado de coisas, né? Uma ordem geográfica e natural, em que o Simba ele tem a obrigação de conservar isso. Então o Simba ele é inserido nisso, ele é uma criança, ele é um filhote, né? Ele está começando a ser preparado para isso, ele lidar com a tragédia e depois ele se vê inserido lá com Timão e Pumba, que são dois personagens que vieram das suas tragédias. Só é falar da tragédia do Pumba, né? Que ele era um animal renegado ali, por feder, por ser um porco. E aí eles estão vivendo naquela situação ali de pura perfeição, fuga da realidade, num ambiente onde não há falhas, onde não há tragédias, onde se tenta o máximo possível renegar a dor. Isso é algo que você vai ver em outras obras, como, por exemplo, o Admirável no Mundo Novo. Que a ordem do Admirável Mundo Novo é a ordem para tentar anular a dor da realidade humana. Né? No caso ali, já, como eu falei, não pode se personificar, mas o Hakuna Matata é a tentativa de se renegar a dor da realidade daqueles personagens. E o Simba, ele tem aquele contato com esses personagens e cresce no meio disso. Né? O que é importante é esquecer os seus problemas, né? Nós temos que virar as costas para o mundo, e toda aquela tradição, todo aquele peso que existia em torno dos ombros do Simba, que somado a esse peso tradicional do papel dele, ainda existia o peso da culpa da morte do pai, né, que o Scar imputou a ele, ao peso do certo dever de se voltar à situação que ele estava inserido e tentar combater o que fosse que tinha que ser combatido, ou assumir a culpa, ou encarar sua mãe, enfim. Somado a tudo isso, o Simba tinha esse peso nos ombros, e que ele fez? Ele pegou e jogou para fora. Talvez, inicialmente, isso tenha até sido bom para ele psicologicamente, não sei, psicologicamente, falando que o Simba é o personagem mais parecido com o ser humano, porque ele quanto filhote, ele quanto personagem que não tem nenhuma condição
de formação, de estrutura, de experiência, para poder lidar com os problemas, ele se vê nessa filosofia idílica, ideologia, enfim, do Hakuna Matata, e fica inserido nisso. E o Timão e Pumba, que por mais que estivessem envolvidos nessa situação que não é virtuosa, mas eles tinham virtudes, né? Eles eram pessoas amigáveis, leais, cuidavam uns dos outros. E eles têm um bom humor, né? O grande ponto do bom humor são os dois personagens do Timão e Pumba. Uma coisa interessante para se falar do humor, porque para mim, né, na minha concepção, o humor está vinculado à virtude. Né? Não tem como você ser engraçado, assim, até o humor negro tem limites. Então não tem como você ser engraçado se não uma pessoa má, depreciando, humilhando. Não existe como ser engraçado dessa maneira. Então, o Scar é uma figura interessante que ele começa o desenho sendo muito engraçado. A primeira cena em que o Scar aparece, que é a interação dele com o Mufasa e com o Zazu, é extremamente engraçado, não tem como não rir. E ele é um personagem que, por conta desse bom humor, às vezes é um humor negro, é um humor debochado, né? Mas não tem como não simpatizar com ele. Você começa o desenho do Rei Leão simpatizando com o Scar, né? E a partir do momento que ele vai se aprofundando nas trevas, em que ele vai se envolvendo com as hienas, colocando à frente o seu projeto de poder, ele vai perdendo essa característica de ser engraçado. E aí, quando ele consegue tomar o poder na morte do Mufasa e que ele sobe, ele já não é mais engraçado e ele não é mais simpatizável. O Scar, ele fica um personagem insuportável. Quando ele mergulha nas trevas, ninguém mais consegue gostar dele. E isso o criador do desenho com certeza pensa. O que é legal de se identificar a simbologia em torno da história do Simba é porque você vai ficar pensando como é que o criador pensou. Né? O que ele estava pensando quando ele colocou essa situação. E aí você vai conseguindo capturar determinadas características ali, determinados símbolos. Né? Isso aí é uma coisa muito legal. Então, o Simba ele cresce nesse meio, ele vira um leão adulto, ele vira um leão grande, e ele passa muito tempo longe de casa, ele esqueceu. E quando o Scar, durante esse período, o que acontece? O Scar toma o poder da Pedra do Rei e ele instaura uma nova ordem dentro do reinado do Rei Leão. O que você percebe também é que o criador do Rei Leão, ele tem um ideal de monarquia das formas de governo aristotélica. Então, o que o Aristóteles pensava sobre a forma de governo de uma pessoa movida pela virtude era a essência da monarquia. A partir do momento que acontece a corrupção dessa forma de governo, ela já não é mais monarquia, ela é tirania. Porque o rei, segundo a concepção de Aristóteles, é essencialmente bom. Ele deve ser essencialmente bom. Nós estamos falando de formas ideais, nós estamos falando, né, da realidade prática. Mas, obviamente, quando a gente está fazendo um exercício de imaginação literária, que é o caso de um desenho, de um livro, você pode utilizar essas formas essas formas ideais, né? Você não precisa ficar naquele puro e simples realismo, lidando ali com pequenas coisas e elevando o vício e arranjando uma certa desculpa para dizer que o Leão é realismo, que você é um cara muito realista. A função da literatura é elevar os valores, os grandes valores, né? A função da literatura é essa. Então, o que acontece na tirania Scar, né, que não pode se chamar de reinado, é uma extrema crise de recursos, uma subversão da hierarquia do reinado. E quando você observa a hierarquia do reinado durante o reinado do Mufasa, no caso, o Rei Justo, existia uma certa aristocracia. Então, assim, a figura das hienas, fazendo um paralelo aí, pessoal, que a gente vê certas reportagens dizendo que havia um preconceito contra os orcs, né? Ultimamente estava rolando essa
essa reportagem aí, e pode dizer que eu teria um preconceito contra as hienas. Então, assim, eu tenho preconceito contra as hienas. Admito. E tenho preconceito contra os orcs também. Mas não é um preconceito. Não tem como você personificar nem as hienas nem os orcs. São personagens que eles são naturalmente imperfeitos. Não existe a possibilidade de uma hiena ser perfeita na história do Rei Leão. Eles são personagens que são instintivos, eles não pensam, eles não têm uma capacidade intelectual rebuscada. Então, tudo isso torna as hienas uma classe baixa. E o Scar, por perceber isso e por manter certas características superiores da aristocracia leonina que existe ali, ele consegue utilizar essas hienas como massa de manobra para poder ascender ao poder. Né? O Scar tem uma característica interessante, que ele é um maquiavélico. O Mufasa é o contrário do reinado assim, da filosofia maquiavélica. Então, o Scar ele vai fazer o que for pelo poder. A música do Scar, que é a música Se Preparem, ele vai revelando o projeto de poder. Na verdade, na minha opinião, é a melhor música, viu? Eu tenho uma tendência a gostar de músicas de vilões. Não sei por quê. Assim, eu acho que mas geralmente são músicas boas. Inclusive, a música do vilão da Moana é a melhor música da Moana. Então, assim, a música do Scar é uma revelação do projeto de poder dele. E ele vai. E no meio da música, ele vai falar que ele vai dar prêmios caros para amigos que estejam afim. Mas quero deixar muito claro, não vão comer nada sem mim. Então ele já está explicando, eu vou subverter a estrutura dessa ordem toda, se for necessário, mas quem manda aqui sou eu. Eu sou o tirano. Então, o Scar, ele cria toda essa estrutura de poder, ele subverte a hierarquia, ele deixa a aristocracia leonina no mesmo nível das hienas, e isso gera uma crise de recursos, tanto para os leões quanto para as hienas, porque tem a cena que tem o Scar, o Zazu e as hienas. O Zazu fala que está com saudade do Mufasa, e as hienas falam que estão com saudade do Mufasa também. Assim, naquela época do Mufasa não era tão ruim. Exatamente. Então, mesmo eles estando numa situação de hierarquia inferior aos leões, pelo fato de existir um governo da virtude, eles estariam numa situação melhor do que com a tirania do Scar. Né? E é isso que basicamente acontece na ascensão do Scar ao poder. E voltando aí esse processo acontece enquanto o Simba está longe lá vivendo a sua bolha, né? A sua bolha do mundo perfeito. E aí, um belo dia, pelo fato de haver uma crise de recursos dentro do reinado, né, ou da tirania Scar, daquele espaço geográfico, os leões começam a procurar alimentos em locais mais distantes, até chegarem àquela floresta tropical lá em que o Simba, o Timão e o Pumba estavam vivendo. E aí, nesse momento, existe um encontro entre Nala e Simba. E esse encontro, ele é simbólico no sentido que a Nala traz toda a realidade em que o Simba estava fugindo. Um ponto interessante é que antes desse encontro, o Simba tem uma cena em que o Simba, o Timão e o Pumba, e eles começam a olhar as estrelas. E é interessante essa coisa de olhar as estrelas, porque a nossa história, a história da civilização ocidental, gregos, romanos, e até vai pegar povos ali, os egípcios, sumérios, vai pegar povos da América espanhola, que pré-espanhola, no caso, incas, astecas. A referência do céu, olhar as estrelas, sempre foi uma dúvida existencial, sempre foi algo que instigou os homens, né? O estudo dos céus. Então, inclusive, a própria matemática ela foi sendo conhecida por conta disso, porque se olhava as estrelas e aí se media as distâncias entre as coisas. Então, eles estavam lá olhando as estrelas, o Timão dá uma explicação meio burra, dizendo que lá é um monte de vagalumes com um pano azul no fundo. O Pumba dá a explicação material correta, ele diz que são bombas de gás explodindo a milhões de quilômetros de distância. E o Simba dá a explicação transcendental. E aí está o ponto mais importante da história. É que a transcendência e o Simba estão se relacionando constantemente. Desde o momento que ele nasce, onde no batizado dele, né, ele é apresentado naquele rito, o Rafiki, que é meio que um sacerdote, pega lá
aquele material passa no rosto dele. Tem na situação em que o Mufasa conversa com Simba, dizendo sobre a história dos reis, das estrelas, e essa situação que o Simba dá a explicação. Olha, no céu tem os reis que estão olhando por nós, né? E aí tem toda uma tradição de vários reis, existe um vínculo entre o rei que está reinando atualmente e os reis que morreram, entendeu? Não se fala da figura de Deus, mas se fala de uma situação, de um experimento, de uma experiência transcendente que não fica restrita à minha existência, né? Ela está vinculada a todas e outras gerações que viveram anteriormente, que tiveram o mesmo papel nobre, que tiveram a mesma situação nobre que eu tenho, né? Dever nobre que eu tenho. E aí ele explica isso, o Timão e o Pumba riem dele, obviamente, porque eles não têm como conceber isso, porque eles vivem numa bolha materialista que só se preocupa em comer, dormir, ser feliz, e não importa mais outra coisa além disso. E aí fica por isso mesmo, o Simba fica meio chateado, né? Até na época que o Rafiki descobre que o Simba tá vivo, até tem uma coisa meio mística ali, né? O Rafiki ele sempre tá envolvido com uma coisa mística. Então, no momento em que a Nala encontra o Simba, ela traz todo esse peso do dever, todo esse peso da transcendência, todo esse peso do passado, todo esse peso de saber quem você é. Da responsabilidade. Da responsabilidade. Tanto que ela pergunta para ele, por que você não voltou? Isso aí é muito pesado, né? Por que você não voltou? Ele fica assim, meu Deus, por que eu não voltei? Então, acontece uma cena romântica, bonita. A música Can You Feel the Love Tonight é uma música muito bonita. Todas as músicas elas são compostas pelo Elton John, né? Eu acho que a trilha sonora é uma coisa muito perfeita. E até tem uma brincadeira no final, o Timão e o Pumba ficam lá tristes e tal, né? Eles falam, os últimos versos da música, né, assim, tipo, acabou a liberdade, domado está o leão, né? Até faz uma referência, eu fico brincando, isso é uma referência do homem casado, né? O homem casa, aí acaba a liberdade, domado está o homem. Mas, depois que acontece esse encontro, o Simba fica perturbado. Aí, outra cena, ele tá falando sozinho, ele tá, meu Deus, mas isso tá errado, mas eu quero ser livre. E ele sempre usa esse argumento da liberdade. Então, ele sempre faz uma dicotomia entre a necessidade de liberdade. Tá aí uma crítica ao pessoal liberal, né? Assim, achar que liberdade é tudo, né? Assim, eu preciso ser livre. E o passado dele batendo na porta com a Nala, com que a Nala falou, que é a responsabilidade, o dever. E aí ele fica naquela situação, e aí acontece para mim, que para mim é o clímax da história toda. O Rafiki aparece, aí há um diálogo entre eles, que até é um diálogo interessante, no sentido que ele pergunta para o Rafiki, quem é você? E o Rafiki responde, a pergunta é, quem é você? E essa pergunta, ela é recorrente em vários filmes, histórias, clássicos. Quem é você? Vai ser uma pergunta que ela vai ser recorrente na biografia das pessoas. Quem é você? Você se conhece de fato? O que você está fazendo no mundo? Quem é a sua família? Quem são as pessoas que você pode ter referência na sua vida? Você conhece as histórias dos seus avós? Você conhece a história dos seus bisavós? Por que você está aqui? Então, isso aí é algo primordial, é essencial para você se encontrar, para você sair do seu estopor de uma tribo, de outros valores, e você começar a entender quem você é, para poder você saber para onde você vai. E isso aí, o Simba, ele é posto à prova com essa situação, quando ele é perguntado. E aí até rola uma discussão, né, entre eles e tudo. E aí o Rafiki uma hora fala assim, eu sei quem você é filho de Mufasa. E o Simba responde, você conheceu meu pai? Aí o Rafiki fala assim, errado, eu conheço seu pai. E por que o Rafiki fala isso? Porque o Rafiki é o místico, o Rafiki é o sacerdote. O Rafiki, ele é a ligação entre o mundo material e o mundo transcendente. Então, o Mufasa morreu materialmente, mas pro Rafiki ele nunca morreu, porque o Rafiki ele tem contato com isso. Entrou para a eternidade. E aí, exatamente, com a eternidade.
né? Esse é o papel, né, do sacerdote, né? O sacerdote, ele tem um vínculo com a eternidade. Ele tem que ter um vínculo com a eternidade. E aí o Simba fala com ele e pede para ele mostrar, e ele cria uma situação lá que ele consegue interagir com o Mufasa. O Mufasa aparece lá em forma de nuvem, e o Mufasa fala, para mim, assim, é o resumo da história, é o que vale a pena se levar em consideração, é o que vale a pena ser notado. Ele fala assim: Simba, você esqueceu quem você é. Simba, você tem que se reencontrar no ciclo da vida. Simba, você é muito mais do que pensa que é. Para mim, essa frase é espetacular. Você é muito mais do que pensa que é. Fazendo uma analogia para a tradição cristã, a gente está inserido exatamente nessa situação. A gente fica cheio de pequenas preocupações e tudo mais. E, não, eu quero pagar boleto, e tenho que emagrecer e tal. Mas aí, no final das contas, a gente esquece qual é a nossa verdadeira função. A nossa função é se encontrar com Deus, é amar Deus. Um dos problemas do nosso país é justamente isso, essa crise de identidade, né? Nós não sabemos quem somos, né? Exatamente. Fazendo uma analogia à nossa história, pois é, o fim do estudo histórico enquanto a necessidade de se inserir em uma tradição, isso acabou. Isso foi o fim. E a gente transgrediu isso para uma necessidade de se entender uma ordem de guerra de classe, né? O problema da história é justamente esse. A narrativa da guerra de classe, ela acaba com qualquer possibilidade de você se identificar dentro de uma tradição. Você não consegue mais se identificar em uma narrativa superior, uma narrativa que começou há 2000 anos atrás, por exemplo. Perdeu essa noção de continuidade, né? Você fica preso no aqui, no agora. Você acha que o Brasil começou pós-regime militar, por exemplo, né? Você fica preso no aqui, no agora, você está numa ordem injusta e você tem que fazer alguma coisa para poder transpor essa ordem. Rapaz, eu tenho uma coisa para mim. Eu prefiro muito mais o hedonista, o cara que tá querendo vida louca e tal, ele quer curtir pra caramba, do que o cara que quer resolver os problemas do mundo, porque ele se encontrou numa ordem injusta que botaram na cabeça dele isso. Entendeu? O remédio tanto para o hedonista quanto para esse cara que está numa situação maluca é ele se reencontrar em uma continuidade que transpassa séculos, milênios. E é isso que o Rei Leão ensina. O Simba, ele tinha que se reencontrar em uma continuidade que estava além da vida dele. E ele estava lá vivendo no ideal, na vida perfeita, numa bolha, estava tudo maravilhoso. Depois que acaba esse momento de encontro do Simba com o pai e tal, aí tem aquela dramaticidade, não vá, pai, e tudo mais. O Mufasa some. O Simba tem um semblante completamente diferente do que ele iniciou a cena. Ele começou a cena falando sozinho, desesperado, se queixando, amargurado. E ele termina a cena tranquilo. Isso é maravilhoso de se notar. Porque ele se encontrou. E se encontrar, ele se encontrou, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia qual era o dever dele, por mais trágico que fosse. Ele, rapaz, eu vou ter que ir lá, né, desafiar o meu tio. E lembrando, o Simba sempre teve uma relação com o tio de confiança, né? O Scar nunca foi uma pessoa indesejada pelo Simba. Ele sempre gostou, ele sempre teve carinho, ele teve ternura. Então ele estava, eu estou numa situação trágica, eu vou ter que encarar o meu tio e tudo, e reaver lá e recuperar a Pedra do Reino. Mas, apesar de tudo isso, ele estava tranquilo. E aí ele até fala, é difícil mudar, né? Aí o Rafik dá uma porrada na cabeça dele, e isso doeu. Aí o Rafik falou assim, o passado às vezes pode doer. Mas você pode tomar duas condutas em relação ao passado. Você pode fugir dele, que foi o que o Simba fez, ou você pode aprender com ele. Entendeu? E se houve algum erro do Simba enquanto filhote, se houve algum erro do Simba enquanto criança, ele pode aprender e utilizar aquilo para não errar mais. Que também, para mim, é uma outra característica cristã, que a gente consegue utilizar as tragédias, as coisas ruins e conseguir canalizar coisas boas, né? Deus dá essa oportunidade para os seres humanos.
Então ele coloca isso e aí o Simba vai voltar. Ele volta vai voltar para a Pedra do Reino para tentar reaver o seu reino, né? E há toda uma confusão em torno disso. Há uma situação em que o Scar faz um julgamento do Simba, ele faz um julgamento público perante os leões e as hienas, que já não mais existia divisão entre eles. E estava bem claro que o Scar ele estava obstinado a matar, a sacrificar a ordem em prol do reinado dele, que mostrava que eu sou o rei e posso fazer tudo o que eu quiser. É até bom fazer uma analogia disso com o Simba criança. O Simba criança, ele tinha uma mesma... Ele sempre falava isso. Eu posso fazer tudo o que eu quiser quando eu for ser rei? E o Mufasa sempre falava, existem muito mais coisas que você deve fazer do que além do que você quer, né? Reinar significa estar inserido em um dever, numa responsabilidade. E o Scar tinha essa visão também. Mas existe uma diferença muito grande entre o Scar e o Simba. E a diferença é que o Simba, criança, ele tinha uma visão imatura. Já o Scar ele tem uma visão madura, ele tem uma visão maquiavélica, ele já planeja tudo. Então, há esse encontro de visões. E quando acontece esse julgamento, ele obriga o Simba a assumir uma certa culpa, a um certo escândalo ali entre toda a situação. Acaba que o Simba ele fica numa situação de vida ou morte semelhante à do pai. O Scar, por orgulho, que é comum, né, nessas figuras aí de vilanias e tudo mais, e até na realidade humana, né, de confessar o crime, porque ele tem que falar para alguém. Aí ele fala, o Simba reage, obriga ele a contar. Até uma coisa interessante, que no momento em que ele obriga ele a contar, ele fala assim, fale a verdade. E o Scar responde, verdade? Isso aí é uma coisa que depende muito de quem ouve. Então, esse relativismo o relativismo é maquiavélico, né? E aí ele conta, né? Aí ele dá a situação lá pro... Ele reage contra o Scar. O Scar trai as hienas. E aí há uma luta entre eles. No final das contas, o Scar é morto pelas hienas que ele traiu. É assim, ele é puramente maquiavélico, poder pelo poder. Ele trai até os próprios aliados. E o final da luta tem uma simbologia muito interessante. Que acontece, tem um incêndio acontecendo, acontece uma chuva. Essa chuva a água é um símbolo bíblico que diversas vezes é sinalizado em toda a história. O batismo é o afogar do homem, né, do velho homem, e o renascimento do novo homem, né? Tem a história do dilúvio para lavar as impurezas da terra. E na história na história do Rei Leão não seria diferente, né? Acontece toda aquela chuva no sentido de lavar as impurezas daquela tirania Scar que tinha acabado com a morte dele naquele momento. E aí o Rafik está lá, o Rafik faz uma reverência para o rei, né? E orienta o rei lá a assumir o reinado dentro da Pedra do Rei. E aí o Simba dá o rugido, né? E aí ele virou o novo rei. O Simba não tem coroa, o Simba tem representatividade. O Simba é filho do Mufasa, é rei de direito. Mas o Simba não era rei enquanto ele não tinha se encontrado no mundo. O papel dele enquanto governante está vinculado à identidade, à auto-identidade, a ele entender a própria identidade, a ele querer assumir o dever. Tem uma frase que o Simba fala durante a história, ele fala assim, eu tenho que voltar, porque se eu não cuidar do meu reino, quem é que vai cuidar? E essa é a visão do rei. Essa é a verdadeira visão do rei. Essa é a visão do rei ideal. Os reis têm que perseguir esse legado, né? E aí ele assume o reinado, há toda uma recomposição da ordem, e um batizado no final, né? Já ele casado com a Nala, e eles vão ter um filhote, vai acontecer o batizado novamente, né? É o ciclo sem fim, o ciclo da vida. E isso aí é simbolizado. Tanto o início, no final do filme, ele termina exatamente como o filme começou. Apesar de toda a trama ter se desenrolado.
Então, é isso. Basicamente, a história é isso aí. Abordei os pontos principais. Posso não ter falado ali um pouco sobre o cemitério dos elefantes, mas que são detalhes menores perante o que eu gostaria mais de resumir. A história do Rei Leão é a relação do Simba com a transcendência. Tudo se desenrola em torno disso. Desde o momento que ele nasce, em que ele é apresentado a isso, em que ele sofre a tragédia e foge disso, depois que ele reencara, ele é reapresentado à realidade e tem que encarar a realidade, ele passa toda aquela dor e sofrimento de reencarar a realidade, porque a realidade ela não é bonitinha, ela não é um parque de flores, de rosas, um parque de diversos... A realidade é feia, você vai ter que se lidar com um monte de situações horrorosas, né, trágicas, e você vai ter que ter habilidade e fé em Deus para poder canalizar toda essa realidade trágica em coisas boas e assim conseguir mudar o que você puder mudar. Você não vai conseguir mudar muita coisa, não vai conseguir mudar, subverter toda a ordem, mas você vai conseguir fazer diferença nas suas pequenas ações. E aí ele se reencarga com isso, vai enfrentar a porrada lá com o tio, ganha e depois restabelece a ordem, né? O fato dele aceitar quem ele é, o fato dele aceitar o dever dele enquanto rei, é o que garante o desenrolar da história, o que garante o sucesso dele nas investidas dele, da aventura que ele estava inserido. Exatamente. E é justamente isso, tudo que tu falaste, sobretudo a questão da transcendência, que é a monarquia. O governo monárquico, ele é diferente da república, é um governo que pensa na continuidade. O monarca, ele não está pensando, ele não está preocupado em conquistar votos. Ele não está pensando em comprar votos, em comprar apoio, em comprar favores. E ele não está pensando nos próximos 8 anos. O monarca, ele está pensando no infinito. Ele está pensando em toda a geração que vai vir de sucessores do trono, que vão dar continuidade para o seu reinado. E ele faz isso motivado por todos aqueles que o antecederam. Toda uma geração, toda uma linhagem, todo um grupo de pessoas, de ancestrais, que cultivavam os mesmos valores que ele. Então o monarca, ele, por excelência, ele governa para o povo. Ele governa para o povo. Uma coisa interessante é que quando eu me assumo um monarquista, obviamente eu viro um motivo de chacota. Então, algo que é comum é as pessoas querem vincular a monarquia a uma ordem divina, entendeu? Sim. Mas você acredita mesmo que o monarca ele é escolhido por Deus, entendeu? E é exatamente isso que você está falando, entendeu? A monarquia é transcendência. Se não há uma ordem divina, porque assim, na história de Portugal há, né? O mito fundador de Portugal é o encontro do primeiro rei de Portugal com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos inseridos dentro dessa tradição. Dom Afonso Henrique. Mas mesmo que não haja algo formalizado que existe, o monarca ele vai estar vinculado a uma ordem transcendente, não vai ser materialista. O que mais me incomoda é materialista querer julgar monarca. O cara vive lá. Ele só se preocupa com dinheiro, ele só se preocupa com mulher, ele só se preocupa com ganhar o carro e ser o melhor no esporte, no que for. Ele só se preocupa com coisas pequenas. E aí ele faz chacota de quem realmente se preocupa com algo maior, né? Com quem está vinculado. Vou pensar, a história de São Luís Rei de França, São Luís de França também foi assim, ele teve a sua infância lá, que ele era meio que um moleque meio peralta, assim, curtia, gostava de brincar com todo mundo, mas a partir do momento da vida dele, ele ficou isolado. Ficou isolado. É isso é normal em muitos reis medievais. Vai ficar isolado, no meio do nada, só estudando, sendo formado, rezando, se tornando homem. Porque é muito mais fácil alguém ter uma elevação espiritual no isolamento do que vivendo falatório, no meio da zoada, no meio das confusões. Entendeu? Isso aí é algo meio comum. Então, assim, poxa, o materialista, ele ter essa posição arrogante em relação à monarquia é algo que eu acho lamentável, né? Porque são realidades completamente distintas, né? E é muito mais fácil essa pessoa que está inserida nessa tradição transcendente, essa pessoa que está vivendo o sacrifício desde o começo, ela entende a ascese, ela está vivendo a ascese sempre,
ela se dedicar aos mais pobres, aos mais necessitados, a fazer boas ações, do que alguém que está só se preocupando com dinheiro, só fazendo conta no final do mês ali para ver se dá dinheiro para todo mundo, né? O que importa é distribuir a renda, o que importa é todo mundo ter grana. Então, são realidades distintas. O Rei Leão nos ensina isso. O Rei Leão nos ensina a conviver com a transcendência, a entender o verdadeiro papel da transcendência na nossa vida. E há um diálogo, eu lembrei agora falando sobre isso, naquela série da Netflix, The Crown, é uma série excelente, eu recomendo a todos que vejam The Crown, além de ter uma qualidade técnica que é de cair o queixo, né? Desde a trilha sonora até os efeitos de câmera, a atuação, é tudo muito bem feito. É uma série que tem um enredo muito bom, né? A personalidade do Churchill, os primeiros passos da jovem rainha Elizabeth II, tudo isso é muito bem retratado. E há um diálogo da rainha mãe, que é a matriarca lá da família, já idosa, com a Elizabeth II, que mostra exatamente isso. Eles estão conversando sobre o peso da coroa, né? E aí ela começa a remontar os reis do passado que a precederam, os reis que vieram antes, né? Fala, minha filha, você conhece fulano, Henrique VIII, todo esse... A monarquia é isso, entendeu? É isso. Exato. Você não é mais você. Não é. A coroa tem um peso, tem uma responsabilidade, um senso de dever, né? Que deve ser cumprido, deve ser passado adiante, né? Não é o que se inventa da noite pro dia. A rainha avó. E assim, tem um efeito psicológico nela, ela começa a agir diferente. Assim, que o rei, o esposo dela, tinha toda uma demandazinha meio que mimada e tudo mais, e ela começa a ser mais bruta com ele, porque ela estava inserida dentro de uma tradição, ela entendeu isso. Para mim, esse diálogo é a melhor parte de toda a série, da parte que eu assisti da primeira temporada. Mas é espetacular. Realmente a monarquia é isso aí mesmo. Né? E o Rei Leão ensina isso aí, né? Ele mostra que se ele não estivesse vinculado a isso, ele nem seria alguém. Ele seria um ser perdido no meio do nada, vivendo ali algo imaginativo que não ia levar a nada. Ele vivia um desespero. Rapaz, isso é algo que eu observo bastante. Muitas pessoas vivem um desespero que a capa que cobre o desespero dá uma sensação de felicidade. O Hakuna Matata, por mais bem intencionado, até porque as ideologias elas podem ser muito bem intencionadas na hora delas serem formuladas. Inclusive, as pessoas que estão fazendo as ideologias podem ser pessoas muito legais, assim, gente boa e tal, que você quer ser amigo. Mas o que eu percebo é que boa parte dessas ideologias, desse pessoal que vive, é um desespero acumulado, um desespero interior, vinculado a uma carapuça que mostra assim, uma coisa maravilhosa e tá todo mundo lá. E todo mundo tem que concordar. Se aparecer uma pessoa discordante, não relega essa pessoa a marginalidade. Nem pode. Entendeu? Eu observo isso bastante. Mas é interessante mesmo isso aí. E essa fuga, né, do Simba, que, claro, teve seus aspectos positivos, como tu bem colocaste, pode ser muito bem comparada ao Jardim de Epicuro, né? É uma fuga do real para uma contemplação mental, né? Você fica preso nas suas próprias ideias para fugir do mundo que é triste, que é feio, que há sofrimentos, que há responsabilidades. É uma fuga total do real. Esse retorno ao real, que é o retorno do Simba, né? Para esse choque que ele teve com o seu senso de dever, ele podia renegar tudo, foda-se, vou ficar aqui de boa comendo inseto, dançando, tomando banho de rio. Mas não, ele foi arriscar sua vida, ele foi procurar saber quem ele era de fato. E tu bem mostrou detalhadamente como ele encontrou isso, esse senso do dever. Essa saída do Jardim de Epicuro para, como o percurso que o professor Olavo traça no Jardim das Aflições, para o Jardim das Oliveiras. Você sai do jardim da contemplação, da fuga do real, e vai para o jardim do sacrifício, que é a simbologia do Jardim das Oliveiras, onde Cristo está ali passando por um encontro consigo mesmo, com a sua responsabilidade e com a dureza, né, do sacrifício. Talvez isso aí, o Jardim das Oliveiras fosse até mesmo o encontro do Simba com o Mufasa. Entendeu? Sim, é uma analogia que ela cabe. E assim, o Jardim de Epicuro, ele é
ele é reproduzido em outras obras, né? Então, assim, eu nunca li Admirável Mundo Novo na letra. Eu nunca li. Eu li algumas coisas, li passagens. Eu li George Orwell, 84, li tudo. Mas o Admirável Mundo Novo, não. Mas eu já vi muitos comentários, eu já vi aulas e tudo mais. E o que eu percebi? O Admirável Mundo Novo é a tentativa coercitiva, né? É uma coerção, assim, é uma coerção que você concorda, né? Mas é paradoxal isso. Mas, assim, é uma situação que você não pode negar, porque é a própria abolição da dor. Né? É o Jardim de Epicuro a tentativa de tornar o Jardim de Epicuro uma política constante, uma política de Estado, né? Uma política de formação de sociedade. E o Admirável Mundo Novo, basicamente, é isso aí. Então, aí vai ter tudo. E aí acaba que para você viver o Jardim de Epicuro, você vai cometer as maiores atrocidades possíveis. Então, vai ter cabine de suicídio, vai ter aborto à torta direita, engravidar vai ser uma coisa nojenta, envelhecer vai ser uma coisa nojenta, entendeu? Não, você não vai ter aquela responsabilidade maravilhosa de cuidar de crianças, entendeu? Que, no geral, é uma coisa muito gostosa, mas é um dever hercúleo. É chato, assim. Vão ter situações chatas, né? Você vai ter que ficar lá lidando com a criança, que ela não entende, não sabe. Então você vai ficar se chateando, vai ter que corrigir. Você vai ter que bater na criança e chorar junto. A criança vai ficar doente e você vai sofrer de forma infinita porque a criança está doente, entendeu? Viver é você abrir uma possibilidade, você abrir a porta do sofrimento para sua vida. Viver é isso. Porque sua mãe sofre, você sofre junto, sua avó sofre, as pessoas morrem, você sofre. Então, assim, o sofrimento ele tá vinculado à sua própria existência. E você fugir disso é você esquecer que você existe, é você viver no nada. O que o Simba estava fazendo era isso. Você esquece todo esse mundo de sofrimento, de dor, que existe aí e que te coloca como pessoa, e que te forma como pessoa, e que te faz ser uma pessoa melhor. E aí você esquece isso e vai viver outra coisa. Essa é a filosofia hippie. Isso é o que muita gente no meio do rock faz. Entendeu? Infelizmente é isso. No meio do pop em geral, até mesmo sertanejo, enfim, é o cara que vive pensando no final de semana. O que importa pra ele é o final de semana, porque ele vai lá pro Caldas Country e vai curtir com a mulherada. Entendeu? E aí, se a avó dele morre na terça-feira, ele vai no velório, mas não importa. No sábado ele tá lá no Caldas Country. Entendeu? O pessoal. São os universitários da UFMA que vivem no bambu, né? Exatamente. Então, assim, não que a diversão não seja errada, não que o momento de festa não seja errado. Entendeu? Assim, eu tô tomando uma cerveja. Normal. Eu como aqui, tomo uma cerveja. Mas eu não vou nunca. Assim, obviamente, pode acontecer. Tem meus pecados. E não são poucos. Mas eu não vou tentar ficar me livrando das minhas responsabilidades. Né? Enquanto pessoa humana, eu estou inserido numa sociedade, então tem uma gama de responsabilidade. Com meus familiares, com o pessoal que eu trabalho, com os pacientes que eu atendo, com os meus amigos. Eu tenho que me doer. Se eu não me doer, mas eu sou um bosta, eu sou uma pessoa dissimulada. E é isso que aconteceu com o Simba. Pode ser que tenha sido participado de uma coisa da inocência do personagem ali, mas ele vai para uma situação que ele não vai mais se doer por nada. Ele não vai mais sofrer por nada. Ele Exatamente. Não vai sofrer a Nala ele esqueceu. A mãe dele esqueceu. A mãe dele estava viva, cara. A Sarabi. Que até é uma personagem pouco explorada. Mas a mãe do Simba estava viva. E ele não se importa. Entendeu? Então ele faz essa analogia mesmo. Muito interessante isso que você falou. Nós vemos que isso é justamente a vocação, né, cara? A vocação do Simba é que ele estava jogando pela janela. Infelizmente isso acontece muito, né? As pessoas tentam renegar a sua vocação. E vocação é justamente o quê? Vocação, todo mundo está careca de saber, que vem do verbo vocare, do latim, que é justamente chamar, né? Um chamado. E se há um chamado, há aquele que é chamado e há aquele que chama. Então, a vocação é sempre um chamado externo. É sempre um chamado para que você assuma um compromisso, uma responsabilidade que é sua e que vem de fora. Por quê? Porque justamente esse dever, ele está além de você, ele ou transcende e ou abarca. Ele é maior do que você. E é justamente esse chamado que fez o Simba retornar. E ele compreendeu isso, como tu bem mostrou.
Compreendeu que esse dever, essa responsabilidade, estará além dele. Ele é chamado para isso. E essa missão, digamos assim, que ele tem que cumprir, ou transcende ou abarca. É para isso que ele veio ao mundo. Perfeito. E o que, assim, algo que é muito importante é que quando a gente lidar com uma história de literatura, um filme, nós temos que nos colocar na história. Nós temos que pegar aqueles valores, aqueles dilemas, né? O exercício de coisa muito personagem inserido numa situação. Uma situação, enfim, existem inúmeras possibilidades. Mas ele te coloca, e aí, quando ele está nessa situação, você se coloca na situação, você se coloca na posição desse personagem. E aí você pensa, meu Deus, e se fosse eu nessa situação, o que eu faria? Então, essa possibilidade, você tem que ficar pensando nisso o tempo todo. Você tem que ficar procurando os símbolos do que você assiste. Poxa, tem muita bosta por aí, né? Tem muita coisa ruim. E as pessoas dão valor, dão um ibope e tudo. Ó, tem uma série que eu recomendo. Eu não sou muito de assistir série, né? Mas eu tenho uma série que eu recomendo muito, que é Altered Carbon. Carbono alterado. Não conheço. Eu recomendo muito, muito mesmo. Entendeu? Tá na Netflix, né? Tem apelo sexual, como toda série tem, às vezes tem violências demasiadas, assim, na minha opinião, exageradas, que não eram necessárias, mas enfim, você vai ter reações assim, você vai se colocar em situações assim impressionantes. Assim. E é essa a nossa preocupação, e principalmente relacionado às histórias que os nossos filhos vão assistir. Nós temos que estar preocupados com isso. Né? Se você quer criar uma pessoa que ela vai ver tua virtude, ela vai encontrar, ela vai seguir sua vocação, ela vai encontrar, vai transformar esse mundo num mundo melhor. Se você quer, você tem que dar meios para essa pessoa ser assim. Então você tem que oferecer a ela. Olha, quando eu penso em educação infantil, eu nem penso em restrição. Por exemplo, minha filha assiste Peppa Pig, assiste desenho de criança e tudo mais, 2 anos. Mas eu nem penso em restringir, eu penso em oferecer o melhor. Entendeu? Porque quando você oferece o melhor, naturalmente a criança ela vai para o melhor. A criança tem tropismo. O ser humano ele tem tropismo para a verdade, para a beleza e para a moral. Por mais que seja trágico. Né? Feio não vai ser, mas mais seja trágico. Pode ser trágico, pode ser doloroso, mas o ser humano vai procurar isso. Você coloca uma música bonita, a pessoa vai ser inculta. Poxa, essa música é bonita. Ela consegue reconhecer isso. Então, a gente tem que ter essa condição. Nós temos que oferecer o melhor para os nossos filhos. Nós temos que ter essa preocupação. E aí, identificar os símbolos corretos nos desenhos, isso é essencial. Que é justamente o modelo de formação do homem grego, né? O greguinho, né? O jovem grego, ele, quando se educava, quando era educado, era através de quê? Dos poemas homéricos. Então, Homero, a educação homérica, ela era baseada na virtude do herói, né? Então, toda a poesia era voltada para isso. O grego, quando ele lia Homero, ele não lia Homero como tu bem falaste, com esse distanciamento da obra. Não, ele tem que se colocar no lugar da obra, que é fazer o que nós chamamos de suspensão da descrença. O grego nem fazia isso, porque ele já tinha aquilo como verdade. Né? Nós, quando lemos, obviamente, a gente faz a suspensão da descrença e assume que aquilo é real. Se põe no lugar daquilo para que aquilo faça parte da nossa personalidade, né? Como tu falou, se eu estivesse no lugar do Aquiles, né? Do Heitor, do Paris, quais as escolhas que eu faria? O que eu faria? O que eu faria naquele lugar? Exatamente. E fazer a suspensão da descrença. Sim. Uma coisa interessante é que existe a condição do arquétipo. Entendeu? O arquétipo é como se fosse uma figura primordial em que ela vai estar inserida de forma universal. E assim, o Carl Jung, ele acredita que o arquétipo ele está inserido até na nossa cabeça, ele já é algo inato, entendeu? Mas trabalhar o arquétipo. Uma coisa que eu observo, por exemplo, a Peppa Pig não tem herói, não tem vilão. Uhum. Entendeu? O Bob Esponja, de vez em quando aparece lá o Plankton lá, mas no geral o Bob Esponja não tem herói nem vilão. Entendeu? Então, porra, no trabalho é o arquétipo. O arquétipo é algo que... Poxa, olha,
Não é à toa que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou 11 Oscars. Entendeu? Exatamente. Porque trabalha todo o arquétipo. Então, E é uma pena. E é uma pena, cara, é uma pena ver esse pessoal da cultura pop, né? Vendo no Senhor dos Anéis só o superficial, cara. Infelizmente tem esse risco tremendo, né? Quando uma obra vira pop, da pessoa ver só o superficial. Cara, e nosso tempo tá acabando. 5 segundos. Pessoal.